Olá pessoal, um bom dia a todos. O Jackson Abrão Entrevista tem o prazer de receber hoje a secretária de Meio Ambiente do Estado, Andréia Vulcanes. Bom dia, secretária. Bom dia, Jackson. Muito bom estar aqui hoje falando sobre esse tema tão importante e tão na pauta. Secretária, falando em pauta, nós temos que lembrar do Rio Grande do Sul, é inquestionável. Quais as lições que essa tragédia pode passar para o resto do país, e no caso, especialmente Goiás, né? Pois é, Jackson, a situação do Rio Grande do Sul deixa todos nós consternados. Certamente nós, líderes governamentais, com uma missão a executar as ações de prevenção aos desastres climáticos. Goiás aparece nos relatórios científicos como uma região com tendência de seca. Então, enquanto o Rio Grande do Sul, os relatórios do IPCC e todos os relatórios que o Brasil produziu sobre as possíveis decorrências aí das mudanças do clima, aparece horas com seca e horas com excesso de chuva. Goiás e a região centro-oeste aparece como uma região que pode ser alvo de secas. A previsão é de que podemos chegar até uma redução de 50% na redução de chuvas e na disponibilidade hídrica. Então, nós já vimos nos preparando nesse sentido, né? A seca é uma realidade, todos os períodos, né, dos anos aí, desde que a gente está no governo. Nós preparamos todas as cidades para não ter a falta de abastecimento público, mas além do abastecimento público que precisa ser garantido, meia ponte aqui em Goiânia é uma realidade desde que a gente entrou no governo, a gente já não teve mais, né, falta de abastecimento de água na cidade, mas é uma realidade que pode se agravar ao longo do tempo. Além disso, tem todas as consequências econômicas. O estado de Goiás é um estado que tem a base agro e sem água não se produz e, portanto, todas as decorrências aí. Então, a gente se prepara. Como? Anunciando. Esse ano, a SEMAD anunciou a redução da disponibilidade hídrica, todo o agro já se preparou, tivemos coletiva de imprensa para anunciar aos produtores rurais que se preparem para esse período de inverno, que preparem alimento para o gado. Então, tudo isso a gente vai construindo à medida que a realidade vai se apresentando. Secretária, objetivamente, pode faltar água aqui em Goiânia? Esse ano é um ano bastante crítico, nós, tal qual vimos fazendo ao longo de todos esses anos, não faltou água e a gente espera que não falte. Mas esse é um ano crítico, nós estamos com disponibilidade bem abaixo dos anos anteriores no Rio. De forma bem objetiva, o que o Estado faz para enfrentar a possível não, a atual crise climática, né? A gente tem, a primeira coisa, acho que a compreender que a crise climática ela é uma crise global, ela não é uma crise do Brasil, né? Ela é uma crise que está no mundo como um todo, só basta a gente acompanhar o que está acontecendo. E ela vem da onde? Ela vem das emissões dos gases de efeito estufa, do carbono. E o que é isso, né? Nós estamos falando aí desde o período industrial, os países desenvolvidos, sobretudo aí hoje, Estados Unidos e China, emitindo muitas, né? É uma emissão muito significativa e muito além daquelas emissões brasileiras. Só que as consequências ela vai para todos os países. Então, nós temos um nível que é global de atuação, e aí o Brasil se representa nos fóruns internacionais, e um nível local. No nível local, o que é que nós podemos fazer com relação à falta de água? Nós temos que recuperar as nascentes de todos os afluentes, de todos os rios de Goiás, nós temos que manter a produção de água com disponibilidade. Quais seriam os pontos mais atacados para buscar essa preservação dos mananciais? A preservação dos mananciais, ela envolve as nascentes, as APPs, né, as margens dos córregos e as áreas de recarga hídrica. Nós não podemos deixar as pastagens ou as áreas de agricultura impermeabilizando o solo, o que acontece muito nos locais onde a gente tem pastagem degradada. A terra compacta, então a chuva bate ali, não penetra, não infiltra e, portanto, não recarrega os lençóis freáticos. O que ameaça mais o rio Meia Ponte e o rio Araguaia? Exatamente isso, o desflorestamento e a compactação do solo, no caso do Meia Ponte. No caso do Araguaia, é a perda de solo, porque o que acontece? É um solo muito arenoso, diferente aqui do Meia Ponte, a chuva cai, leva todo o sedimento para o afluente e vai afogando os nossos rios. Então, são duas realidades muito distintas. Uma, eu estou falando de um solo degradado, com baixa produtividade, e lá nós estamos falando de um solo degradado por carreamento de sedimento. Secretária, relato anual do desmatamento mostra que Goiás perde mais
de 190 hectares do Cerrado a cada dia. Por que acontece isso? Bom, isso é uma ação bastante complexa do ponto de vista da produção. Nós estamos falando, de novo, né, de um estado que vive do agronegócio e que, portanto, ocupa essas áreas. E hoje, seja a soja, seja o milho, seja o boi, ele vale muito mais do que o cerrado em pé. Essa é uma realidade. Então, o que acontece? O produtor olha, ele tem o seu imóvel, ele diz, eu vou abrir essa área porque aqui eu vou ter produtividade, vou ter renda. Esse é um olhar muito claro. A Secretaria de Meio Ambiente, há abusos, por quê? Porque apesar do Código Florestal determinar que vários empreendedores, né, que quem vai fazer desmatamento precisa de licença, a Secretaria hoje dá a licença de forma muito ágil, as pessoas ainda agem fora da lei. Mas quem age fora da lei? Os nossos números apontam que nem 2% dos imóveis rurais em Goiás provocam esse tipo de ação ilegal. Então, nós temos aí 99% dentro da lei, 2% que não desistem de descumprir a lei. Para esses, a gente é intransigente. A gente pensa assim como leigo, né, que não é como leigo, não, é como jornalista mesmo. Porque a impressão que se tem, pela importância que o agro tem na nossa economia, que há uma certa proteção ao pessoal do agro. É procedente essa questão? Olha, isso não é verdade, né? Nós temos todo um acordo feito com o agro. O ano passado nós assinamos um documento com as 63 entidades determinando o pacto pelo desmatamento ilegal zero. Então, não há hoje compactuação com o ilegal. Quem está ilegal é punido. O ano passado, a Secretaria fiscalizou 100% dos alertas de desmatamento e as multas são graves, os embargos. Nós temos uma legislação muito rígida para quem descumpre a lei, com o apoio dos setores que são sérios. Isso é importante dizer, e o agro é um setor que nos apoia em todas essas ações. Então, nós não podemos misturar, porque em todas as profissões, em todas as atividades, há quem faz certo e há quem faz errado. Nós temos que punir o errado e favorecer o certo. Que tipo de punição, secretária? Bom, desde as multas, que são bastante graves, nós embargamos a área. Então, hoje, uma área embargada, ele não consegue vender. Nós tivemos casos agora, esse ano, de carretas e carretas de soja que não chegaram no destino porque a área estava embargada pela Secretaria. Então, nós hoje somos muito rigorosos com quem descumpre a lei. Não é, vamos dizer assim, constrangedor saber que o Cerrado está desmatando mais do que a Amazônia? Esse número de desmatamento maior do que a Amazônia, ele não acontece em Goiás, é bom que se diga, ele está nos estados chamados Matopiba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. O nosso número aqui é um número bem significativamente menor do que o que está acontecendo lá, é bom que se diga. Está em 9º lugar, né? Então, nós estamos aí com números muito pequenos de desmatamento, então não vamos misturar Goiás com o resto do Cerrado agora. É importante que a conservação do Cerrado aconteça de uma forma adequada. O que houve na minha leitura foi um vazamento. As pessoas saíram da Amazônia e foram para o Cerrado, sabendo que o governo federal, quando chegou ano passado, chegou com uma força muito grande de combate ao desmatamento na Amazônia. Então vazou, os investimentos vazaram e foram para essa região do Matopiba. Tem leis que flexibilizam o desmatamento? De forma nenhuma. Nós somos cada vez mais rigorosos com o desmatamento. Nós aperfeiçoamos a legislação de Goiás para tornar procedimento mais ágil e eficiente. Procedimento não se confunde com o mérito. Desmatamento, nós cumprimos o Código Florestal Federal ipsis literis. O que nós temos são procedimentos, licenças e processos que tornam esse processo mais ágil. É importante dizer o seguinte, demorar a emitir a licença significa que a ilegalidade ela se consolida mais rapidamente. O que nós precisamos é ter uma licença clara, rápida e que estabeleça as condicionantes adequadas para a intervenção ambiental. O Estado de Goiás vai cobrar políticas de preservação do governo federal? Veja, nós temos parcerias com todos os governos, governo federal, estadual, estaduais e os municipais, né? Não se cobra preservar, porque a preservação ela está envolvida nas atividades econômicas como um todo. Então, o que a gente faz? Nós negociamos no âmbito do Conselho Nacional de Meio Ambiente as regras e como fazer para a proteção do meio ambiente. Governos atuam na gestão e no gerenciamento e eficácia da aplicação da lei. Mas existe em nível nacional, um debate sobre afrouxamento da legislação ambiental no Brasil. Como que a SEMAD vê isso?
Isso eu entendo que é um equívoco, porque a gente não pode dizer que quando se estabelece mudanças na lei para tornar procedimentos mais claros e procedimentos mais estruturados, que nós estamos flexibilizando a lei. Acho que isso é um erro, esse tipo de interpretação, e eu não vou dizer que não existe flexibilização em vários locais aí do Brasil, mas em geral não é disso que se trata. Em geral, o que se trata é de estruturar procedimentos que respondem às realidades locais nos estados. Rio Grande do Sul recentemente aprovou uma lei, Goiás já aprovou lei, vários estados, Mato Grosso do Sul, enfim, vários aprovam as leis. Leis para quê? Para estruturar procedimentos. Existem ações do Estado de Goiás de apoio aos municípios em relação aos lixões? Sim, nós estamos com o programa Lixão Zero hoje no Goiás. Ele está estabelecido em 2 etapas, uma etapa transitória e uma etapa definitiva. Na etapa transitória, todos os municípios que têm aterros licenciados num raio de 100 quilômetros são obrigados agora a abandonar os lixões, encaminhar esse resíduo para esses aterros licenciados. E na etapa final, na etapa consolidada pela microrregionalização do saneamento básico em Goiás, nós estamos estruturando. Muitos municípios não têm esses aterros nesse raio de 100 quilômetros. Então, nós estamos estruturando do ponto de vista regional pontos de coleta e também o ponto de destinação final com aterros licenciados. Então, esse é um programa do Estado de Goiás, nós iniciamos ele, o governador assinou o decreto em dezembro e nós estamos em plena operação. A gente acredita que em muito pouco tempo a gente vai resolver essa questão do lixão. Secretário, de forma bastante didática, o que o Estado faz para preservar as causas de mudanças climáticas? Veja só, as mudanças climáticas, elas são uma ação de ampla atuação, Elas passam desde a mudança, que a gente chama de net zero. O que é o net zero? Todas as atividades econômicas neutralizar as suas emissões de carbono. Então, para cada setor da economia, há uma ação adotada. Então, nós sentamos com o setor, nós temos um fórum de mudanças do clima, então sentamos com a indústria, sentamos com o agronegócio, sentamos com o comércio, para cada atividade, com o setor de transporte, de energia, para que essas atividades programem tecnologias a serem estabelecidas para reduzir ou neutralizar as emissões de carbono. Então, essa é uma ação. A segunda ação, por quê? Porque nós estamos falando de, se a emissão é que está causando a mudança do clima, nós precisamos parar de emitir. Só que isso não se faz do dia para a noite, tem que construir tecnologias e políticas públicas. A maioria dos países ricos financiam as suas atividades econômicas para a construção dessas tecnologias, não é o caso do Brasil ainda. Além disso, a gente vai estabelecendo políticas públicas. Por exemplo, recentemente a gente adotou toda a frota veicular do estado de Goiás com etanol, para sairmos dos combustíveis fósseis. Então, são várias ações que a gente vai adotando à medida que o tempo vai passando, para que a gente prepare Goiás para não mais estar dentre os estados que emitem carbono, mas os estados que capturam carbono. Os projetos de recuperação ambiental e reflorestamento entram também nisso. São projetos grandes que a gente desenvolve com qual objetivo? Plantou a árvore, o que a árvore vai fazer? Capturar carbono da atmosfera. Então, são processos que eles vão acontecendo nos mais variados setores. Secretária, é inquestionável que a gente percebe que a candidatura pelo governador Ronaldo Caiado à presidência da República pode criar, vamos dizer assim, em nível nacional, uma certa resistência aos pedidos e às necessidades do Estado. A senhora pensa ou constata que existem dificuldades para Goiás em função da posição do governador Ronaldo Caiado? Olha, isso acho que é uma decorrência natural do processo político brasileiro. E eu, do ponto de vista da minha pasta de meio ambiente, eu lhe afirmo, nós temos aqui o maior avanço em políticas públicas de meio ambiente do Brasil. Nós estamos trabalhando há 5 anos e meio de forma firme. Não existe nenhuma política pública de meio ambiente hoje que não esteja estabelecida. Tivemos muitas dificuldades para operacionalizar isso, porque contamos só com a força do Estado, mas conseguimos. Conseguimos reduzir o licenciamento ambiental, ou seja, as atividades, hoje o PIB de Goiás é mais do que o dobro do PIB nacional e boa parte dessas atividades econômicas que fortalecem a economia do Estado e geram emprego e geram renda, passa dentro da Secretaria de Estado hoje. Nós estruturamos toda a área de outorgas, de uso de recursos hídricos, de recuperação de bacias. Nós reduzimos em 80% as queimadas nas unidades de conservação, então os nossos parques hoje estão protegidos.
Tudo isso são ações muito efetivas do governador Ronaldo Caiado e, claro, isso gera resistência e nós já estamos enfrentando isso com narrativas dizendo que Goiás está flexibilizando a legislação de meio ambiente, com narrativas dizendo que o nosso licenciamento não é forte, o que é um equívoco. Então a gente vê que há uma guerra política aí nesse processo, mas eu afirmo com tranquilidade que nós estamos, olha, se não o melhor, um dos melhores órgãos ambientais do Brasil hoje. Secretária, a gente ouve muito, mas muito mesmo, de pessoas que conhecem o Rio Araguaia e muitos já preconizam um desfecho meio triste para ele. O que pode ser feito para salvar o Araguaia, secretário? Bom, nós já estamos fazendo, né, o salvamento do Araguaia. O governo do estado mantém o programa Juntos pelo Araguaia. O que é esse programa? É um programa de inovação em governança e na alteração de visão e de consciência sobre o produtor rural que está na bacia. Hoje nós estamos já com mais de 1.000 hectares em processo de recuperação. Desses 600 já foram recuperados. 400 estão em construção dos plantios, terraceamentos, passando cerca no Alto Araguaia. O que significa lá? Aquilo que eu falei, a chuva vem, lava o solo, o sedimento cai no afluente, do afluente cai no Rio Araguaia e sim está afogando o rio. É uma realidade clara que a gente vê, mas nós temos uma ação efetiva. E aqui, Jackson, acho que é bem importante a gente dizer. Simplesmente usar comando e controle. O que é o comando e controle? Eu defino a norma e vou lá e fiscalizo se a pessoa está cumprindo. Não funcionou no Brasil até agora. Isso que a gente ouve falar assim, a lei não pegou, as pessoas não cumprem lei, ou sempre criam um jeitinho de desviar a lei depois que ela está estabelecida. O Juntos pelo Araguaia, ele é um programa que mostrou para nós que não é por aí o caminho. O caminho é dar as mãos àquele usuário, aquele produtor rural, aquele agricultor que está lá na ponta, ele não consegue conceber a relação de causa e efeito, de que ele precisa proteger aquele solo, de que ele precisa estar com a sua nascente recuperada, ele ouviu dizer que precisa, ou ele sabe que tem uma lei que determina isso, mas quando ele compreende, e o programa já mostra isso, a gente faz o plantio num ano, no ano seguinte volta a água na nascente e ele começa a compreender a relação de causa e efeito, de que o cerrado ele é um bioma extremamente resiliente. Então o que a gente tem verificado isso, por incrível que possa parecer, o rio secou, aquela nascente secou, ele não vê mais a água. No ano seguinte, depois que o projeto chega, o rio volta. Então é muito importante a gente entender que hoje nós estamos diante da necessidade de mudar a consciência das pessoas. Essa política que só fiscaliza, que só embarga, que só multa, ela mostrou que ela não produz resultados. Secretária, e o Rio Meia Ponte, num rasgo de absoluta sinceridade, nós vamos ter água aqui em Goiânia? Olha, esse ano a situação é crítica, nós já passamos por situações críticas, tanto quanto, por exemplo, no ano de 2019. Desde 2019, desde que Ronaldo Caiado chegou aqui, não faltou água em Goiânia por conta do Meia Ponte, mas esse é um ano mais crítico, né? Aconteceu que choveu pouco, infiltrou pouca água na bacia, então podemos ter uma situação de controle e precisamos desde logo pedir para as pessoas, vamos economizar água. Eu vindo para cá hoje, vi lá o pessoal com a mangueira, lavando o carro. Não é momento para fazer isso. Esse ano é um ano crítico, né? Nós tivemos poucas chuvas no período de chuva. Pode faltar água, então? Eu não acredito que possa faltar água, mas a gente precisa alertar a população para economizar água. Secretária, para finalizar o nosso bate-papo, tem alguma novidade relevante na área do meio ambiente para ser anunciada aqui? Olha, semana que vem é a Semana do Meio Ambiente, nós temos eventos aí programados e vamos lançar o programa Goiás Mais Resiliente. Já respondendo às tragédias do Rio Grande do Sul, nós queremos apoiar os municípios no estabelecimento da sua drenagem urbana, no estabelecimento da organização territorial para evitar consequências graves, porque embora esteja indicado para a região centro-oeste seca, a gente já enfrentou aqui nos 3 últimos anos excesso de chuvas em algumas localidades. Então, Goiás precisa se preparar e o Estado agora lança esse programa Goiás Mais Resiliente para que a gente possa apoiar os municípios no planejamento, na estruturação da proteção da população. A Secretaria de Meio Ambiente tem uma estrutura de pessoal compatível com a realidade do Estado? Olha, ela melhorou muito, muito mesmo. Nós quase dobramos o número de funcionários dentro da Secretaria. O ano passado nós fizemos concurso público, o pessoal já está trabalhando, entraram 100 analistas e técnicos novos para nos apoiar. Mas eu vou lhe dizer, a demanda ambiental ela é cada vez maior e cada vez a gente precisa de mais pessoas para poder nos apoiar nesses milhares de ações que precisam ser feitas num estado tão grande quanto é Goiás.
Secretária, muito obrigado pela Jackson, entrevista. muito obrigada, viu? E o Jackson Abrão Entrevista volta na próxima segunda-feira, às 10 da manhã. Um abraço a todos e até lá.